Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Shadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui mais uma quarta-feira, mais um encontro para falar sobre astrologia, para falar sobre filosofia, para tentar tratar sobre temas elevados e lembrar sempre da orientação dos mestres espirituais. Então, como sempre, é muito bom lembrar, eu sou o Guru Nataraj, esse é o grupo Astrologia Singular. Se você estiver vendo esse vídeo, dá um like, segue o canal e manda para os seus amiguinhos que estão estudando astrologia também. E eu queria lembrar também, né, tipo, eu sempre vejo muita coisa na internet sobre astrologia e eu fico muito feliz assim com várias descobertas que eu faço, conteúdos legais dos canais que eu sigo. Então, a gente sempre recomendava muito, né? A Parâmetro falava muito sobre a Camila Sutton e a Gina, que é a Gina Astrology. E aí a gente vai ter o canal também do Arjun Pai, os Saptarishis. Então, o próprio Chris Channel, que é muito legal o canal dele, é meio maluco assim, mas tem muita coisa boa. E eu fico também muito feliz, né, que mesmo sendo poucas pessoas que seguem e que assistem os nossos vídeos, o conteúdo está sendo compartilhado, assim, muita gente agora está se movendo, está fazendo publicações, está usando, né, de uma certa forma, favoravelmente, o conhecimento das escrituras, o conhecimento dos jyotis, para ajudar as outras pessoas. Então, eu fico satisfeito mesmo. Eu vejo pessoas lançando cursos e isso é muito legal mesmo. Então, como eu sempre gosto de enfatizar, eu não faço uma avaliação dos jyotis da forma determinista e condicionada como é avaliado tradicionalmente, né? Eu sigo uma orientação no meu coração de buscar pelo que há de melhor dentro dos jyotis. E o que há de melhor dentro dos jyotis é dar uma alternativa para que a gente possa evoluir, para dar uma alternativa para que a gente possa se livrar dos nossos condicionamentos. Por quê? Porque o mapa vai apresentar o nosso karma. Isso é inevitável, o karma está lá, o karma é inevitável. Mas a gente pode modificar os efeitos que esse karma gera na vida da gente a partir do autoconhecimento. E é isso que a gente vê nas palavras dos mestres espirituais, quando eles falam que, através da devoção, a gente se liberta do ciclo do samsara, a gente se liberta do ciclo de nascimentos e mortes. E eu já trouxe isso várias vezes a partir de várias perspectivas e vários autores. Até o último agora foi o Paramahansa Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, quando ele fala das experiências dele com o mestre dele, Sri Yukteswar. E Sri Yukteswar, ele é um filósofo, mas o conhecimento que ele tem de astrologia é impressionante. Ele é um grande mestre dos jyotis.
E ele fala, através de Bhakti, através da devoção, através do seu sadhana, você supera esses condicionamentos e consegue transcender esses karmas. Então, é meio que uma brincadeira, né? Mas o meu estilo de interpretação, ele é freestyle. Eu sigo a orientação filosófica de Gurudeva, eu sigo a orientação das escrituras reveladas, eu sigo o que há de possível, que é mais favorável para que cada um absorva isso individualmente e consiga colocar na prática o conhecimento transcendental como uma forma de libertação e como uma forma de libertação de tudo. E eu não estou falando de liberação impersonalista, não, eu estou falando de uma forma de evoluir mesmo, evoluir de uma maneira concreta, pragmática, que a forma pela qual você se reconecta, ressignificando os aspectos da natureza que estão ao seu redor, isso sim vai fazer diferença para a sua vida. Eu não estou aqui para ficar apontando karma na vida de ninguém. Então, eu também não estou aqui para certificar ninguém como um astrólogo qualificado. Eu estou aqui para trocar a minha experiência, o que eu aprendi com os mestres espirituais, o que eu continuo aprendendo através das escrituras. E o que mais me deixa feliz, o que mais me deixa entusiasmado é poder transmitir o conhecimento que Gurudeva deixou, que Shilashidhara Maharaj deixou, que Prabhupada deixou. O conhecimento do Jyotish é muito lindo, mas ele mantém você preso dentro do mundo material. Muitos astrólogos, como eu já falei várias vezes também, só estão interessados no benefício material da astrologia. Então eles orientam as pessoas para obter benefícios materiais. E isso não adianta de nada, porque é temporário e é miserável. Você vai ter que voltar no outro corpo que talvez não seja tão benéfico para você evoluir espiritualmente. Então a gente só tem essa oportunidade. A gente não pode contar com as próximas vidas. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder agora. E de acordo com a orientação das grandes almas, o caminho é o serviço devocional. E esse serviço devocional, de acordo com a orientação de Gurudeva mesmo, é cuidar da própria vida espiritual. Cantar os santos nomes, manter os princípios, não ofender os devotos, não julgar, procurar pelos próprios defeitos e corrigir esses defeitos. Se cada um fizer isso, já está vivendo a sua vida espiritual na maneira que consegue. E aí, a partir disso, traçar parâmetros elevados e seguir o caminho dos mestres. Por causa disso, e aí eu fico imensamente assim satisfeito e grato mesmo a todos vocês que me dão essa oportunidade, né, de ler o texto que eu vou ler hoje, porque ele fala exatamente sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre o que a gente está procurando fazer dentro desse encontro, né? Faz parte de um livro que é uma compilação de várias aulas que foram gravadas de Srila Sridhara Maharaj, foram transformadas no livro, e esse livro se chama Satisfação Interior. Eu compartilhei ele no grupo do WhatsApp, então todo mundo vai conseguir ler o livro inteiro. Eu vou ler o primeiro capítulo, que não é longo, é super curto, e aí a gente vai dar sequência na leitura também do Graha Sutras. Hoje a gente vai ler sobre Júpiter. Então, por causa disso, eu acho extremamente importante a gente fazer a leitura desse livro, que é de Shilashidhara Maharaj, o guru de Gurudeva. Brihaspati é o guru. Júpiter é o mestre espiritual. Se a gente não entender isso, a gente não está entendendo nada dos Jyotis. Se a gente não entender qual é o papel dos planetas de verdade, o que eles são, o que eles significam, a gente não entendeu nada. Por quê? Porque um astrólogo tradicional, ele vai olhar para Júpiter e ele vai ver simplesmente, não simplesmente, mas vai ver vários aspectos ligados à prosperidade material. Mesmo que veja ali qualidades espirituais,
quais são os benefícios materiais que se podem obter desse processo espiritual. Porque Karma Yoga é recomendado no Bhagavad Gita. E aí você vai executar atividades piedosas buscando a purificação do seu karma. Isso beneficia em diferentes aspectos a sua existência, mas não é devoção, não é devocional. E a gente tem que saber diferenciar muito bem o que é devocional do que é material. E isso faz parte do nosso processo de vida, mesmo, o tempo todo, que é o que Krishna orienta no Bhagavad Gita também, quando a gente procura observar o resultado das nossas ações. Como o resultado das nossas ações? Qual é o propósito pelo qual a gente age? O que é que motiva a gente a agir? A motivação da ação qualifica o resultado. Então a gente precisa ter isso muito claro. E assim, a gente está no mundo material. E assim, eu vou já partir para o texto, porque o texto ele vai realmente trazer o que eu me esforço durante horas para falar, já está tudo escrito. Então, eu prefiro ler e aí a gente pode até abrir para alguma questão depois dessa leitura. Mas a relação direta é essa. Para a gente poder entender Júpiter, para a gente poder entender quem é Júpiter, a gente precisa entender qual é a mensagem de Júpiter. E essa é a mensagem de Júpiter. Então, assim, só um parágrafo, eu vou ler um parágrafo da introdução, porque é quando o Gurudeva posiciona Srila Sridhara Maharaj. Aqui. Srila são palavras de Srila Gurudeva, né? Gurudeva está dizendo: eu me prostro com minhas plenas reverências diante de meu mestre espiritual, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, o autor das falas a partir das quais se pôde realizar a presente compilação. Neste livro foram adicionadas algumas seleções recentemente transcritas de seus discursos gravados. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj é reconhecido como o líder de todas as escolas teístas e espirituais da era moderna. Seus ensinamentos encontram-se em sua maioria na categoria de pós-graduação, mas ele bondosamente proporciona aos recém-chegados muito alento e uma orientação clara para que adotem seriamente o caminho que leva a atingir a meta da vida, a imortalidade prazerosa. Aí agora eu vou para o primeiro capítulo, em busca da solução. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. É isso. Eu acho que eu até já li isso em algum momento, mas eu vou ler de novo. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. Aqui onde moramos, nossa própria existência se vê ameaçada a cada segundo. Além disso, a ignorância ameaça encobrir nosso conhecimento. E existe sempre a ameaça de sermos devorados pela miséria. Esses são os nossos inimigos permanentes, inimigos natos, que se constituem uma ameaça constante. Devemos combatê-los de modo científico e encontrar o meio de nos livrarmos deles, pois ameaçam a essência mesma de nossa existência, conhecimento e sentido de felicidade. Aí agora tem um verso do Srimad Bhagavatam
11º canto, capítulo 20, verso 30. Vidyate idaya granthi chidyante sarva samsayaha kshyante chashya karmani mai driste kilatmani. Quando obtivermos a solução apropriada, todas as dúvidas desaparecerão. Obteremos semelhante solução, a qual parece quase impossível e impensável, da antiga escritura Srimad Bhagavatam. Tal estado é possível. No que consiste? Vidyate idaya granthi. Todas as amarras dentro do coração se desfazem. Irdaya é coração, Granthi são as amarras, e Vidyate acho que é o ato de desfazer, o desamarrar. O coração está cheio de diversas amarras. Nos atamos a esta ideia, aquela outra, a milhares de ideias. Estamos atados por gosto disso, gosto daquilo. Mas existe um certo tipo de conhecimento que pode descender dentro de nós e fazer com que se desfaçam de imediato todas essas amarras. De imediato, descobriremos que essas tantas amarras são completamente desnecessárias. Portanto, desatem-nas, desatem-nas, desatem-nas. Ele repete 3 vezes porque isso é uma coisa que está também nas escrituras, né? Na era de Kali, se você fala a mesma coisa uma vez só, ninguém ouve. Se você fala 2, a galera esquece. Para se certificar que a pessoa ouviu o que você falou, fale 3 vezes a mesma coisa. Então, tem até uma canção que se canta de manhã no templo. Eu não lembro o nome dela, mas ela é conhecida por todo mundo como Dividjago. Então, Dividjago, 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 Gorachandra Bole, Kirtaniya Sadamaya. Então, levantem-se almas, despertem, né? Despertem almas, despertem almas, despertem almas. O Senhor Gouranga está chamando vocês para se levantarem do colo da bruxa maia, do colo da ilusão, né? Levantem do colo da ilusão. Então é aqui Srileshwara Maharaj fala 3 vezes também, né? Portanto, desatem-nas, desatem-nas, desatem-nas. São nossas inimigas. Pensávamos que eram nossas amigas e queríamos ser atados por elas. Desatem essas amarras, desatem-nas, desatem-nas. Não são amigas, pelo contrário, são completamente inimigas. Portanto, todas as amarras do coração devem ser desatadas. A primeira etapa é Vidyate idaya granthi, livrar-se das ataduras do coração, do karma. A seguinte é a fase do conhecimento. Chidyante sarva samsayaha. Existem tantas dúvidas, dúvida após dúvida, mas, assim como a névoa é dissipada, todas as dúvidas serão esclarecidas. Os Upanishads também vêm nos dizer: Yasmin yate sarvamidam vignatam bhavati, Yasmin prapte sarvamidam praptam bhavati, tad vignasa saswa tadeva brahma. É bom inquirir, mas deve-se fazê-lo com pertinência, de modo apropriado, científico. Procurem por aquela questão particular que equivale à busca de tudo. Venham procurar por aquilo que resolverá todo o seu problema. Andam atrás disso, atrás das necessidades por A, B ou por C. Descartem todas essas ideias loucas. Procurem apenas pela única coisa que satisfará tudo. Isso é possível.
Yasmin Gyate Sarvamidam Vignatam Bhavati. Se conhecermos esse ponto único, conheceremos tudo. Se conseguirmos isso, tudo será alcançado. Isso é possível? Sim, é. E quando atingirmos essa fé, então, essa será a Shrada, uma fé genuína. Isso é possível. A verdade central existe. Se a conhecermos, tudo será conhecido. Se a obtivermos, tudo será obtido. Portanto, se desejam ser estudantes, estudem aquilo que possui uma característica absoluta, plena e não parcial. Procurem pelo todo, pela concepção da totalidade. Isso nos levará à compreensão da única polaridade impenetrante, o uno, a unidade de tudo. A ideia de que a totalidade de nossa concepção é controlada e governada a partir de um único ponto. Esse uno é tanto a totalidade como o seu amo. E se puder me familiarizar com esse uno, familiarizar-me-ei com a totalidade. Temos de procurar pelo amo do plano consciente. Quase tudo depende da consciência. Todas as sensações e percepções externas dependem da consciência. Uma coisa significa tanto para nós uma certa percepção adquirida através dos olhos, do tato, etc. Tudo o que experimentamos nesse mundo forma um conjunto de percepções, de sensações, e toda a experiência se baseia na consciência. Por isso, devemos procurar pelo amo, pelo monarca do mundo consciente. Não temos outra ocupação nesse mundo, exceto procurar pela causa original. Nas diferentes etapas da vida, há uma gradação de causas, até se chegar à terra da beleza e do amor. Devemos nos dirigir até lá, devemos ir de volta a Deus, de volta ao lar, de volta ao centro, ao lar, e não apenas à consciência. A consciência se encontra apenas no caminho, tal como encontramos várias pousadas no caminho de uma longa viagem. Do mesmo modo, a consciência se encontra no caminho da terra do amor e da beleza, a terra de Krishna. Primeiro, teremos de passar pela consciência. Em seguida, encontraremos a doçura, Anandam, Rasam, e é este Anandam que mantém o controle e não a consciência. A consciência constitui a base, mas o verdadeiro anseio em todos nós é por felicidade, êxtase, Anandam, Rasam. Raça ou beleza detém o controle e pode satisfazer nosso anseio íntimo, e não o conhecimento, Gyana, nem a consciência. A consciência não é a entidade completa. Se a consciência não é capaz de satisfazer nosso anseio íntimo, que dizer dessa energia material? Nosso anseio interno é por satisfação, felicidade, doçura, amor, beleza e misericórdia. A verdadeira análise interna de nosso coração revela que todos ansiamos por doçura, raça. Mas, em busca deste raça, ficamos às voltas e retornamos frustrados com um tapa na cara. Vamos atrás de raça, mas voltamos frustrados e contundidos. Dessa maneira, vagamos perpetuamente sob a ordem das forças da natureza externa. Enquanto andamos vagando de lá para cá, não encontraremos a satisfação apropriada por meio desse processo. Afortunadamente, os agentes do nível superior produzem por diversos meios algumas novidades tão especiais que, ao se acumular, produzem em nós essa energia que nos faz pensar que devo retornar ao meu lar. Recebemos informação de que o lar é de tal tipo que nossa fortuna se vincula a tal forma de vida. Devemos retornar para lá. Essa é a campanha da consciência de Krishna,
E essa é a terra de Vrindavana, a morada mais feliz, o plano mais amplo que inclui tudo. Este mundo é uma parte insignificante desse mundo infinito, do ilimitado oceano de doçura. Todos podem ser acomodados nesse mundo infinito. Isso não é idolatria, hipnotismo, sentimentalismo, nem emocionalismo, mas é um fato concreto, tanto quanto nosso desejo por felicidade. Os materialistas tentam conseguir algo e acreditam que o conseguirão, mas, devido ao dinheiro e às mulheres, chegam a se frustrar. Aqui um detalhe. Ele fala mulheres, mas pode ser homem também para as mulheres. Do mesmo jeito que um homem pode desviar o caminho do progresso espiritual por causa de uma mulher pode também se desviar do progresso espiritual por causa de um homem. Não é machismo de forma alguma aqui. É só porque ele é homem, ele está falando e é isso, mas não é machismo de forma alguma. O que é aparente não é real. Desse modo, são enganados numa maior ou menor proporção por toda a sua vida. Portanto, seremos afortunados se, em nossa vida, recebermos orientação dos amigos conscientes de Krishna, que se esforçam por nos resgatar para esse domínio. Voltem à sua posição apropriada, atinjam sua posição normal, seu lar, totalmente extraviados como pessoas dementes. Vocês correm de cá para lá atrás da felicidade e prazer, sem o conseguir. E isso é comum. O empreendimento quimérico dos cientistas investigadores, com sua produção de castelos no ar, tenta fornecer-lhes mais comodidades de caráter efêmero e fugaz, mas tais tentativas dirigem-se na direção oposta. Eles os estão convidando a obter mais comodidades com a ajuda do conceito grosseiro. Mas lá não encontrarão algo verdadeiro. Terão de ir rumo ao interior. É preciso um lar. Ao invés disso, conduzem-nos a uma terra estranha, onde dependem de algo alheio para sua felicidade. A felicidade verdadeira não depende do suprimento dessas comodidades físicas, mas ela se encontra dentro, mora dentro, é algo independente. A pedra e a eletricidade não podem lhes conceder conforto, mas aquilo que pode concedê-lo possui uma natureza superior em comparação com a de quem busca por esse conforto. Aquilo que é, por natureza, inferior a vocês, não lhe concederá conforto. Somente a região superior, e não a inferior, poderá apaziguar e satisfazer sua sede. Por isso, não procurem como dementes por seu conforto na natureza inferior, mas dirijam sua busca rumo ao reino superior. Aceitem a orientação dos amigos que se esforçam em recrutá-los para esse domínio. Atender a este chamado se constitui na verdadeira riqueza da vida para todos e para cada um de nós. Jai Shri Sridhar Maharaj Ki Jai. Impressionante, né? Então, alguém quer fazer algum comentário? Ou a gente já vai para o Graha Sutras? Eu acho que tem bastante conteúdo aí nisso que eu li, hein? Então, eu recomendo que todo mundo depois leia com calma. Cada frase dessa vai entrar e vai mexer. Então, preste atenção. Quem quiser depois ouvir a gravação várias vezes também, tem muita coisa aí que Shilastara Maharaj falou. Diz aí, Alexandre. Eu entendi como uma parte de um pedaço, assim, né? Eu entendi como ele falando de perdão, de soltar coisas que estão amarrando o coração, aquilo que não serve para o seu coração. Porque eu penso que quem está precisando de perdão
né? Quem acha que alguém lhe deve perdão é porque não ama completamente, né? Ainda não entendeu o que é que Deus é, quem é Krishna, quem é Deus, quem é o criador da sua religião aí. Então, eu acho que ele fala um pouco disso, não é? Sim. Em última análise, né, eu acho legal fazer as comparações assim, porque a gente tem uma base cristã. A base da gente é cristã, e como a gente estava falando, né, mesmo que a gente abandonasse completamente os preceitos bíblicos hoje, levaria 5 gerações para a gente se descontaminar completamente. Então, tipo, a quinta geração a partir da gente, se a gente tentar cortar agora, talvez ela não receba essa carga de culpa e essa coisa toda. Mas como a gente carrega e a gente conhece muito bem essa moral, esses valores cristãos, a gente precisa entender o que é que está escrito nesses valores cristãos. Então, quando fala, né, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, fala sobre desatar essas amarras. E aí, outro dia, eu estava muito indignado com uma pessoa, e ela veio me questionar a respeito de, tipo, da filosofia védica, tá ligado? E aí eu questionei ela em relação aos valores cristãos dela. E aí acabou o argumento. Por quê? Porque quando está escrito lá, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, quem é capaz de amar ao próximo que não seja alguém que ele gosta, mais do que ele ama o próprio cachorro? E aí eu falei, você é capaz de amar a Deus mais do que você ama o seu cachorro? Aí acabou a conversa aí. Porque é aí onde está. Quando você pensar, ah, mas eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha família, beleza, velho, é muito fácil. E Jesus fala, ama o teu inimigo. Vai lá e ama teu inimigo, pô. Esse é o desafio. E aí, quando você amar o teu inimigo, aí entende que é necessário ainda amar a Deus sobre todos os outros amores que você desenvolveu. E esses amores é que são as amarras. Porque a gente se limita à percepção material da coisa. E a percepção material da coisa é temporária. Então, o verdadeiro amor que a gente tem que ter é pela alma. Entender a alma do outro, entender, velho, eu estou compartilhando agora um momento circunstancial da existência da minha alma. Vocês estão comigo agora, tá ligado? A gente está compartilhando esse momento. Então, assim, o amor que eu tenho é o amor para compartilhar o conhecimento que pode salvar todo mundo, tá ligado? Não é porque é meu, é porque chegou para mim. Então, não é porque, vocês são meus amigos. Não, porque eu boto na internet, tá ligado? E aí é onde tá. Os meus inimigos vêm. E eu não posso dizer, eu sou feito Saturno, eu não tenho amigos e eu não tenho inimigos. Isso não existe. Oi? Travou? Não, travou não, tá de boa. Porque travou o vídeo aqui. Então, é basicamente isso, assim. A gente tem que dar o melhor que a gente tiver sem nem ver para quem, sem nem avaliar, eu vou dar isso aqui porque é meu brother, mas aí eu vou esconder daquele outro maluco porque eu não quero que ele veja não. Não, velho. Dá mesmo. Porque aí qual é a máxima do sol, né? A gente estava vendo isso no outro encontro. O sol ilumina a todos sem distinção. Então, sendo como o sol, e esse conhecimento que ilumina e remove a escuridão da ignorância, a gente tem que distribuir para todo mundo. Isso é o amor. Fala aí, Lucas.
no canto do mantra que você falou das 3 vezes, quando fala Gauranga, esse Gauranga é o sol dourado? Ou Gauranga de Mahaprabhu, como é? Gauranga é o apelido de Mahaprabhu. É Gauranga. Chaitanya Mahaprabhu, o apelido dele era Gauranga. Aí é Gauranga e Nityananda. E aí fica Gaura Nitai. Porque Gaura é dourado. Gauranga é aquele que brilha como ouro derretido. Então, quando fala Gauranga, é Mahaprabhu. Quando fala sobre o sol, aí vai falar sobre Surya. Aí vai falar sobre o fogo, aí vai falar sobre Agni. É isso. Beleza? Então, assim, a gente tem que pensar, né, nesse sentido. Quais são as amarras? Todas. Todas. Porque quando fala, né, ele fala, todas essas ideias são nossas inimigas. Todas essas ideias materiais de tipo, eu vou encontrar felicidade nisso, eu vou encontrar felicidade naquilo, eu vou encontrar paz ali, eu vou... Véi, tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. E como ele fala também, Shrestha Maharaj, velho, ele é muito genial. Porque ele vai exatamente onde ele sabe que vai incomodar a galera. Então, assim, conforto material é ilusão, é temporário. Então, você vai conseguir isso durante algum tempo, depois perde sentido. E aí, por mais conforto material que você tenha, uma hora o seu corpo vai gerar desconforto para você. E aí você vai fazer o quê? E aí, outro dia, a gente estava vendo também, eu não sei mais, ninguém vai alcançar a imortalidade no corpo físico. Foi aqui mesmo, a gente falou sobre isso. Ninguém vai encontrar a imortalidade no corpo físico, por mais que a ciência se desenvolva, não vai acontecer, não vai rolar. Mas vão colocar a mente humana para rodar dentro de um computador. Véi, vão rodar uma programação que vai ser uma inteligência artificial que vai simular aquela pessoa. E isso já está rolando agora. Então, assim, se você quiser programar um computador, uma inteligência artificial, com o seu jeito de pensar, quando você morrer, a galera continua conversando, interagindo com você, ninguém vai saber que você morreu, tá ligado? Se você não tiver o costume de encontrar com a galera e fica só trocando ideia pelo WhatsApp e tal, o computador vai ficar lá trocando ideia com a galera para sempre, ninguém nunca vai sentir falta de você. Basicamente é isso. Então, imortalidade, material, não rola, é impossível. O Sol vai deixar de existir, planeta Terra vai deixar de existir. Então, assim, como o Shrestha Maharaj fala, né? O que é que a gente tem que buscar? O que é absoluto. Então, dentro desse conceito absoluto, a gente tem que entender quem a gente é de verdade. E, a partir disso, evoluir para entrar dentro dessa terra da doçura. Então, é um longo processo. Mas a gente precisa primeiro quebrar muitos paradigmas dentro da gente. E esses paradigmas é justamente essa ideia, tipo, muito limitada do que a gente considera como certo, como errado. Então, a gente tem que... A verdade, ela está dentro de todas essas culturas. A verdade está dentro de todas as escrituras sagradas, de maneiras diferentes, com nuances diferentes. Então, quando a gente para pegar uma passagem como essa de Jesus, que resume os 10 mandamentos em 2, o que ele está pedindo é mais difícil do que os 10 mandamentos originais que a galera já não seguia. Então, os 10 mandamentos originais, isso é outra coisa que é muito maluco, né? De tempos em tempos, a gente já falou sobre isso também, de tempos em tempos, as culturas se degradam. A gente está vivendo agora um período de extrema degradação da cultura ocidental. A cultura ocidental já é degradada pela natureza que a criou, porque todos os fundamentos da cultura ocidental são degradados.
Mas agora a gente está chegando em níveis de degradação absurdos. Mas beleza. Na época de Moisés, os hebreus estavam degradados. Tu imagina, 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás é a época que Krishna estava aqui nesse mundo. Então é mais ou menos um período de transformação do povo hebreu que sai do Egito e vai para a Palestina, e ao mesmo tempo estava rolando a batalha de Kurukshetra. Então, assim, o mundo estava se transformando de alguma maneira. E aí o que é que acontece? Primeiro, Krishna deixa o Bhagavad Gita. Ele fala o Sankhya Yoga atualizado, ele atualiza o Sankhya Yoga para Arjuna, naquele diálogo que se torna o Bhagavad Gita, que está dentro do Mahabharata. Ao mesmo tempo que está lá Moisés no deserto, rodando, 40 anos rodando no deserto com o povo hebreu para poder chegar na Palestina. E aí ele sobe lá no morro, lá, fica sei lá quanto tempo em cima do morro. E aí ele desce com essas tábuas de barro com os 10 mandamentos lá. Quando ele desce, o povo hebreu já estava adorando um bezerro de ouro, velho. Tipo, os caras criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí Moisés fica indignado. E aí é quando ele fala sobre o lance de idolatria e tal, mas foi também tirado do contexto pelo cristianismo e depois pelo protestantismo. Mas a questão aí é o seguinte: os 10 mandamentos de Moisés são claros, objetivos e simples. Não roubar, não roubar, não matar. E aí os caras transformaram não matar em não assassinarás. E quando ele fala não matar, é não matar. Não mate o cachorro, não mate a vaca, não mate o porco, não mate, não mate, não mate seu irmão, não mate seu avô, não mate seu primo, não mate, não mata, não mata. Não é não assassinarás, é não matar. Não cobiçar a mulher do próximo. Olha os principais mandamentos. E os caras não conseguiram. Até que veio Jesus para atualizar, simplificar, ó, ama ao próximo como você ama a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. E ninguém consegue entender o que Jesus falou. Imagina. Então, assim, já faz tempo, né, que a gente vem falando sobre um período de grande transformação da sociedade. E esse período é agora. Então, assim, o que a gente conhece como civilização está dando os últimos passos. Tudo vai mudar. A gente vive em uma sociedade fundamentada num pacto social que não foi definido nem quando foi criado no Iluminismo. Por quê? Porque tinham correntes diferentes. Então tinha Locke que dizia uma parada, Montesquieu que dizia outra parada, e aí eu esqueço o nome desses caras, é Locke, Hobbes e um outro maluco lá que falava, tipo, um dizia que o homem é corrompido pela sociedade, o outro fala que o homem já nasce corrompido, aí o outro fala que precisa do Estado para regular as ações do homem, e aí os caras fazem esse pacto social. Oi? Maquiavel também. Maquiavel já é depois. Maquiavel ele não participa dentro da estrutura do pacto social. Sim. Oi? Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, o John Locke, e aí tem um outro que é o Descartes, talvez. Talvez seja. Então, o que acontece? Esse pacto social, ele se forma para quê? Para estabelecer a sociedade que a gente tem hoje. Por quê? Porque a sociedade ocidental, a gente nunca olha para o Oriente, né? Ninguém nunca fala a história da arte. A história da arte é da Grécia para cá. A história da humanidade é da Grécia para cá. Da Grécia para lá, nunca teve nada. Nunca... Hoje eu estava lendo um texto, que é uma dissertação também, eu posso até colocar no grupo depois, que é
fala como entender os Vedas. E aí é de um professor que é linguista e começou a fazer umas traduções, e aí ele justamente fala sobre o preconceito que os europeus tinham contra o conhecimento védico no século XVIII, velho. Os primeiros comentários sobre o Rig Veda, Samaveda, Ayurveda vêm dessa época, século XVIII, final do século XVII, século XVIII, século XIX. É quando os europeus, os alemãos, os ingleses, os franceses começam a olhar para a Índia, mas com interesse no que tem dentro da cabeça dos indianos. E aí o que é que eles fazem? Começam a humilhar os indianos. Começa a dizer que as escrituras védicas são idiotas, que ninguém sabe o que é que está falando, que aquilo que está escrito lá não faz sentido nenhum. E aí, quando a gente olha para o que eles fizeram, para o que a civilização ocidental criou, está totalmente corrompido, está totalmente degradado. E essa corrupção e degradação também está na Índia. Eu não estou excluindo a Índia disso, eu só estou dizendo que a Índia é o verdadeiro berço do conhecimento. E eu já falei isso várias outras vezes e não sou só eu, né? Tem vários autores que falam sobre isso também. A questão realmente é a gente entender, na medida em que a gente coloca energia para pensar sobre esses aspectos materiais, e aí, tipo, eu vou me indignar com a política agora. Velho, eu sou indignado com a política, mas eu só perco tempo pensando em política, porque não vai mudar. Não vai mudar. Mas a tecnologia, velho, ninguém sabe o que é a tecnologia, não. O que chega na mão da gente, o que a gente acessa na internet, o celularzinho, a televisão e o carro, isso é o lixo da tecnologia. A gente não tem ideia do que tem realmente, do que é que está acontecendo dentro do desenvolvimento tecnológico de alta performance. Então, assim, qualquer avaliação que a gente fizer sobre o mundo material, baseado nas informações que a gente obtém do mundo material, são falsas. É isso que Srila Maharaj está falando. E o que a sociedade cria como informação é para desviar a atenção da gente do que é realmente importante. Então, até o Bruno fez um comentário aqui, e eu não vou trazer esse tema, que é justamente distração. Isso é distração. Então, a gente ficar preocupado com essas notícias de mas agora estão querendo liberar isso, agora estão querendo liberar aquilo, agora estão querendo proibir isso, agora estão querendo proibir aquilo. Véi, isso é só para você não pensar no que é realmente importante. E isso são técnicas de psicologia da manipulação. Isso veio sendo desenvolvido e aperfeiçoado desde a Primeira Guerra Mundial. A gente tem mais de 100 anos do uso do conhecimento da psicologia para o mal. E é o mal direto mesmo, assim, é o mal intencional de criar ideias falsas, de criar concepções equivocadas, de desviar o pensamento das pessoas para coisas que são completamente ridículas. Então, daí a gente tira o conteúdo da televisão, daí a gente tira o conteúdo da internet, daí a gente tira que ninguém lê mais. Ninguém lê mais. E se você perguntar, mas qual livro tu leu? Eu li Harry Potter. Eu li O Senhor dos Anéis. Eu li sei lá o que, tá ligado? Vai saber o que é que a galera lê, velho. Eu sei, isso também, mais perda de tempo. Então é o seguinte, vamos para o Graha Sutras. E aí, se alguém tiver perguntas sobre o próprio mapa, a gente tem também umas efemérides interessantes acontecendo aí para essa semana que vem. Graha Sutras, vamos lá. Eu só quero trazer uma coisinha aqui. A Alexandre fez um comentário aqui, o Lucas fez um comentário também.
Então, assim, eu não estou censurando. Pode falar, Lucas. Bruno. Tá ouvindo? Oi, estou ouvindo. Oi. Oi, cara, eu queria fazer um comentário sobre a leitura do livro, né? Diz aí. É assim, que eu compreendo, acho que é mais ou menos o que você falou mesmo, sabe? Como o mestre Dara Maharaj ele fala, e eu acho que o Prabhupada também, ele comenta em alguns livros dele, que assim, resumidamente, ele fala que nós como seres humanos, nós estamos em graus literalmente maior e menor de uma espécie de loucura material, né? E aí o comentário que eu fiz, né, é só para... E você está correto, tudo isso é uma distração, né? Tudo isso é uma distração que esses agentes, seja lá o que for, eles colocam aí, né? Para tirar a gente do que realmente importa, sabe? E como você comentou também sobre a Índia, né? Porque eu sou muito curioso sobre essa questão histórica, sabe? E assim, eu não sei se você conhece, ou o pessoal que conhece também o Bhavishya Purana, que ele conta um pouco da história nossa, né? Dos Melechas. E o que eu percebo é que, assim, nós, os ocidentais, a gente vive, eu vou colocar quase que 100%, mas praticamente completamente ao contrário, né, dos princípios que seriam como um ser humano, sabe? Isso você Sim. consegue ver em todos os aspectos, cara, tudo, tudo, tudo. Uma coisa bem simples, né, que uma vez eu percebi, é a roupa que as mulheres usam, né? Você vê as indianas, há, sei lá, quantos milhares de anos elas usam aquele mesmo estilo de roupa, elas continuam elegantes, continuam bonitas, né? Há milhares de anos. E a gente, né, as mulheres ocidentais, se você vê, a cada 2, 3 meses sai um tipo de roupa nova, né? E a pessoa quer estar na moda, então ela vai buscando é um top novo, é um tipo de roupa nova, é uma combinação nova, sabe? Então, assim, a gente Diga, pode falar. Então, não, eu ia discordar disso que tu tá falando agora, porque eu estudei sobre a evolução estética indiana. E tem uma parada que é o seguinte: desde as primeiras invasões dos muçulmanos na Índia, as mulheres tiveram que mudar o estilo de roupa delas. Tá cortando ou tá funcionando? Oi? Oi? Ah, beleza. Agora tá Então, normal, cara, mas estava cortando. beleza. Então, só voltando. Desde as primeiras invasões muçulmanas na Índia, o estilo, a forma como as mulheres se vestiam mudou. Porque se você for olhar, principalmente nas esculturas dos templos, as roupas que as mulheres usavam eram muito mais simples mesmo. Elas não usavam chama chole. Chole é um topzinho para os seios. Elas não usavam. Elas só usavam um tecido que elas jogavam por cima e enrolavam ali. E aí os muçulmanos não entendiam, não respeitavam, e aí as mulheres foram ficando cada vez mais, tipo, se cobrindo cada vez mais. Mas isso é só um aspecto, assim. Teve muita transformação estética e cultural dentro da Índia, isso desde no século, na contagem cristã, né? Desde o século II, do século III, já tinha muita influência. Então, esse lance de moda é uma coisa que vem surgir da forma como a gente conhece agora, depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente ali nos anos 50, por muita influência dos Estados Unidos com esse intercâmbio com a Europa, porque existiam as marcas, né? Isso é uma coisa muito interessante também de pensar. A obsolescência programada. Então, isso é fruto do capitalismo. Então, assim, também, sem querer trazer questão de capitalismo, socialismo e essas paradas todas, a gente tem que partir para o conceito prático, objetivo. O que é que significa? O que é que significa? Significa que você não pode fazer um carro que dure 200 anos. Você tem que fazer um carro que vai quebrar com 5 anos. Você não pode fazer uma geladeira, um fogão que dure 80 anos. Você tem que fazer uma coisa que vai quebrar rapidinho, celular, coisas que vão ser substituídas.
Então, o conceito de moda, e aí isso é uma coisa muito maluca, no Japão, eu vou deixar tu terminar, tu vai concluir, mas eu só quero dizer isso, no Japão, antigamente, né, até no período industrial, mas principalmente no período pré-industrial, você tinha uma roupa só, no máximo 2, que eram os kimono. A mulher tinha ali o kimono dela com a roupa que ela usava por baixo, que era o que ficava substituindo e trocando, mas a roupa que cobria ali, que era o que ela aparecia, era um só. E ela ia passar a vida, ela ganhou aquele kimono que foi a avó que fez, tá ligado? Então, que ela conseguiu tecido e tal. Então, é isso, assim. Essa questão de moda, essas paradas é moderno, mas fala aí. Então, assim, Igor, eu concordo com você. O que eu estava tentando falar é que, assim, o Ocidente, né? A gente vive praticamente, literalmente, tudo ao contrário dos preceitos védicos, né? Você vê, assim, só Sim. dando alguns exemplos sobre a questão de carne, né? Ah, você não deve comer carne, né? E principalmente carne de vaca, né? E aí, assim, parece que essas pessoas, né, que são os meletes, né? Os imperadores meletes, parece que eles pegaram os livros védicos e tudo que diz que não pode fazer, não, que a gente vai fazer isso aqui que é para degradar essa população, né? Assim, então a gente realmente vive completamente ao contrário e degradado, né? E aí, só para finalizar, essa questão que a gente vive numa espécie de loucura, né? Eu não sei explicar direito, mas eu percebo que a gente gosta muito de fazer uma coisa que, assim, eu particularmente gosto de chamar uma espécie de masturbação mental. A gente gosta de absorver muitos conceitos, mas praticar a gente não pratica. Por exemplo, eu acho que também foi o Prabhupada que ele fala assim, olha, se você entender só essa coisa, você não é o seu corpo, tipo assim, a sua vida já muda 1000%, né? Assim, acaba praticamente seus problemas. Você não é o corpo. É simples, né? E muita gente gosta de repetir na internet, falar essas coisas, mas vive como se fosse o ego, entende? Então, assim, a gente gosta muito de falar, né? Ah, eu li isso, eu faço aquilo, não sei o quê, mas é só meio que da boca para fora, né? Como você também, só para finalizar, como você citou o cristianismo, né? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, tendo assim uma leve discussão, né? Que ela é cristã. E aí eu perguntei para ela, mãe, qual é o primeiro mandamento de Jesus? É amar a Deus sobre todas as coisas? Aí eu perguntei, mas como é que você ama algo que você não conhece? E eu não sei se você também já ouviu falar, né, que o Prabhupada tem até no YouTube, né, ele está conversando com vários rabinos, pastores, né, e ele fala, vocês falam de Deus, você gosta de falar isso, aquilo, mas vocês conhecem como é que é Deus, né? Como é que ele é, o que é que ele faz? E assim, a galera basicamente se cala, né, porque eles não sabem, né? Assim, eles gostam de falar em Deus, falar isso, falar aquilo, mas conhecer mesmo, a gente não conhece, a gente não quer saber, né? Por isso o Prabhupada fala dessa loucura, né? A realidade em si, ela me parece muito mais simples e a gente, né, com a nossa realidade muito bagunçada por esses modos da natureza, a gente fica buscando coisas que realmente não vão levar a nada nessa enorme ilusão. Então, concluí. Beleza. É isso, tá certo. O que Prabhupada faz com essa discussão, né, que tu citou, é o exemplo da diferença entre personalismo e impersonalismo. E mesmo esse impersonalismo que está presente dentro da base, né, do cristianismo, do protestantismo assim, eu tenho uma certa, não é apreciação, mas eu tenho um certo interesse, uma observação positiva, no caso, né, sobre o povo hebreu, porque a origem do povo hebreu é bramínica. O povo hebreu ele sai de uma área da Caxemira, que num determinado período, e aí esse período é considerado justamente o período em que Parashurama, e eu falei sobre Parashurama lá atrás, quando a gente estava falando sobre os avatares dos Grahas. Parashurama ele executa um papel que é de matar todos os reis. Parashurama veio para acabar com os kshatriyas, sendo que alguns kshatriyas fogem. E esses kshatriyas que fogem, eles se refugiam no lugar no Himalaia,
E esse lugar, ele acaba acontecendo uma catástrofe lá, e uma catástrofe que foi avisada, inclusive, que acontece uma deglaciação, e aí uma parte do vale derrete e desce uma avalanche gigantesca durante, tipo, dezenas de anos. Aquela avalanche vai descendo e vai destruindo o vale inteiro e arrasando o vale inteiro. E aí o povo hebreu ele é obrigado a se deslocar daquela região e eles vão parar no Egito. Uma parte deles vai parar no Egito. Outra parte deles forma uma civilização no Irã. Outros sobem, atravessam a Turquia e entram na Europa. A Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky fala que Ramachandra ele chegou até a Europa e ele é um dos fundadores do que vem a se tornar o povo germânico. Mas isso é uma viagem que eles acabam utilizando junto com o trabalho de Schopenhauer e Nietzsche para justificar o povo ariano. Então tem controvérsias aí. Mas o que eu quero dizer é, os hebreus têm um conhecimento, os verdadeiros, assim, os caras que estudam mesmo, pesadamente, não são todos, mas tem alguns que estudam muito. Eles sabem dessa relação. Eles sabem que Deus é uma pessoa. E eles sabem o nome de Deus. Os caras, tipo, sabem das coisas, mas eles não falam. E aí é como tu falou, a sociedade foi criada para tornar as pessoas ignorantes, para que elas possam ser controladas. E é através desse controle que elas se degradam, porque através da degradação não tem evolução. Então a evolução verdadeira fica restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. E não tem problema. É uma coisa que a gente acaba criticando bastante, né? Como a gente pode falar sobre espiritualidade para as outras pessoas se a gente não é autorrealizado? Então, a gente fala porque a gente tenta praticar também, dando o exemplo. Então, eu tô aqui, eu falo um monte de coisa, mas eu não tenho qualificação para estar falando. Eu tô tentando praticar, eu tô tentando mesmo, velho. E eu sei que eu teria muita vergonha de encontrar a Gurudeva e falar para ele que, tipo, velho, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Completamente eu não consigo. Mas o que eu estou tentando praticar, pelo menos, é o que eu estou tentando falar. E aí é onde está também a questão, né? Guiana não é tão elevado. O conhecimento não é tão elevado. Mas é bom para ocupar a mente. É bom para ocupar a inteligência. Então, ler 400 vezes o Bhagavad Gita não é ruim. Decorar o Bhagavad Gita inteiro não é ruim. Mas isso não quer dizer que você desenvolveu devoção. Mas você ocupou a sua mente muito bem. E aí isso se chama o sacrifício da mente e o sacrifício da inteligência. A maior austeridade que a gente pode fazer com a nossa mente, com a nossa inteligência, é enfiar conhecimento transcendental lá dentro. Então, de um jeito ou de outro, isso é maluco, de um jeito ou de outro, só da gente, tipo, em algum momento, falar alguma coisa elevada para outra pessoa, mesmo que a gente não evolua, se aquela pessoa evoluir, você já cumpriu o seu papel. Então, mesmo que tenha um monte de gente falando sobre coisas que não pratica, se quem estiver ouvindo praticar, se beneficia. E aí aquela pessoa que falou e não pratica, ela recebe o mérito para que na próxima vida dela, ela tenha um pouquinho de qualificação para fazer o que ela fala. Então,
De um jeito ou de outro, todo mundo se beneficia do conhecimento transcendental, da prática espiritual e do exemplo. Não estamos aqui para julgar, e sim para dar misericórdia. Então, é difícil? É muito difícil. Para mim, é um esforço gigantesco. Mas a gente está aqui para tentar. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse texto de Srilesthara Maharaj? Ou eu vou para os Graha Sutras? Tudo belezinha? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a leitura do Graha Sutras do Ernest Wilhelm, a parte que fala sobre os nomes de Júpiter. Vamos lá. Graha Sutras do Ernest Wilhelm, os nomes de Júpiter. O nome mais usado de Júpiter é Guru. Guru fica pesado. E Júpiter é o mais pesado dos corpos planetários que orbitam o Sol. Guru tem um significado secundário em se referir àqueles que têm mais conhecimento. O verdadeiro peso de um homem. Então, o verdadeiro peso de um ser humano é o conhecimento que ele carrega. Guru, portanto, também se refere ao papel de Júpiter como professor espiritual, para o qual ele tem muitos nomes. Suraguru, Suracharya, Devamantri, Devedya, os quais significam o professor das divindades. O papel de Júpiter como professor de divindades refere-se a seu papel no aconselhamento espiritual, psicológico e comportamental. O conselho de Júpiter é direcionado para o nosso eu espiritual e nos ajuda a elevar-nos acima dos problemas diários e a nos direcionar para a realização de Deus. Assim, ele é o professor das divindades. Por ser o professor das divindades, ele é Sureshta, desejado pelos deuses. Júpiter é conhecido como Vachaspati e Vadisha, tanto senhor de expressão, significando também como Vachasampati, o senhor da eloquência. Este parece inferir que Júpiter tem subsídios do discurso, mas que, como será discutido mais tarde, o discurso é o papel de Mercúrio. Júpiter, no entanto, rege os sons produzidos pelas cordas vocais, que são significadas como fala através de Mercúrio. Júpiter também é o senhor do discurso, no sentido de que ele está no comando do que diz e apenas diz o que vale a pena. Ele, de fato, fala muito pouco, mas vale a pena ouvir o que ele diz. Ele não desperdiça o poder da fala. Seu nome de mantra, os hinos do poder, confirmam a decisão de Júpiter sobre o discurso que tem poder e importância. O mantra também se refere ao instrumento do pensamento e é Júpiter que governa o órgão do cérebro. Nos textos, o nome mais comum é Brihaspati, senhor da oração, pois, não desperdiçando seu discurso, e realmente diz o mais importante. Vários nomes de Júpiter se referem à sua venerabilidade, pois ele é chamado de Arya, honorável, Lídia, a ser reverenciado, e Suri, sábio. Júpiter também é conhecido como Angira Suna, o filho do Rishi Angira, que é um dos 7 Saptarishis. Apenas Júpiter e Vênus, os 2 conselheiros entre os Grahas, têm a distinção de nascer dos Rishis. Para aconselhar adequadamente, deve-se ser capaz de se relacionar e entender aqueles a quem aconselhar. Júpiter e Vênus
nascendo dos rishis que, embora divinos, são encarnações humanas, podem entender o sofrimento e o estado do homem de uma maneira que os outros grahas que não nasceram de humanos não podem. Isso é um detalhe importante. Então, Vênus e Júpiter, que são filhos dos Saptarishis, e os Saptarishis já são humanos, eles entendem a dor humana. Angira foi um dos autores do Rig Veda, e Júpiter compartilha o conhecimento espiritual de seu pai. Júpiter, de fato, governa o Rig Veda. A Premeia, incomensurável. A Premeia é outro nome de Júpiter. Incomensurável. Devido a governar o éter e o conhecimento, os quais são incomensuráveis. O éter é o Akash. Akash é o elemento espaço, o que dá forma ao que vai se manifestar como matéria. Então, quando fala éter, não é aquele líquido que volatiza. Éter é o Akash. Júpiter tem uma capacidade específica de fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. E assim, Júpiter é Sansiddhi-karma, conectado às obras bem-sucedidas. Para que algo seja realmente ótimo, Júpiter deve estar influenciando. Mesmo em um horóscopo sombrio, um Júpiter bem colocado pode salvar o mapa. Por isso, além de sua sabedoria, Júpiter é Puruhuta, invocado por muitos. Um último nome muito importante de Júpiter e também muito usado é Diva, que significa viver ou causar a vida. Júpiter tem um papel importante na produção de vida. Ele governa o fígado, através do qual o recém-nascido é alimentado e mantido vivo através do apego ao cordão umbilical. Então, isso era uma coisa que o Vitor poderia explicar a gente bem, porque ele é médico. Então, a relação do fígado com a questão da nutrição do bebê dentro da barriga ainda. Mais importante, Júpiter governa a concepção e a prole, a continuidade da vida. O nome de Júpiter, Diva, tem conotações muito mais profundas quando considerado em relação ao seu nome de mantra. O mantra é muito mais do que os hinos do poder. De acordo com Shiva, mantra é o que mantém a vida de criaturas vivas. A inspiração e a expiração, que juntas mantêm a vida de todos os seres vivos de Brahma, mesmo a de um verme, são chamados de mantra. Isso está entre aspas, porque é uma fala do Senhor Shiva. Através da adequação, sensibilização e uso do mantra, através da adequada sensibilização e uso do mantra, da inspiração e da respiração, uma pessoa se realiza espiritualmente. E assim, Júpiter rege as práticas espirituais que se concentram na respiração e na força da vida. E aí agora vai vir os nomes de Vênus, mas a gente vai ficar por aqui e continua com o Graha Sutras na semana que vem. Eu também vou fazer mais comentários sobre Júpiter, os efeitos de Júpiter e os possíveis posicionamentos de Júpiter na decorrência do estudo, porque o Ernest Wilhelm ele ainda vai trazer muitos elementos sobre Júpiter. E também, para não prolongar muito, porque eu já vou ter que ir, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre Júpiter? Pode ligar o microfone. Não? Fala aí, Bruno. Cara, eu queria te perguntar uma coisa sobre a questão kármica, né? Por exemplo,
eu conversei com você uma vez em particular sobre como os planetas eles manifestam, digamos assim, proteínas e moléculas, né, dentro do nosso corpo e faz a gente agir de uma maneira X ou Y, né, através das energias eletromagnéticas deles, certo? Então, assim, por exemplo, digamos que, como você é a única pessoa que está com a tela ligada, eu vou fazer um comentário aqui. Você tem uma espécie de um dragãozinho aí do lado, né? Aí, digamos que eu faço um comentário pejorativo. Ah, mas o cara diz Hare Krishna que é um dragão, que é coisa do chinês e blá, blá, blá. Aí, o que me levou a falar, né, ou fazer um certo comentário, né? E como isso vai reagir em você, entende? Porque eu posso estar completamente equivocado, mas o que eu compreendo é que o nosso karma, ele não são só ações físicas, né? As nossas palavras e o que a gente escreve, o que a gente faz, posta no Facebook, tudo isso vai gerar um karma, né? Sim. Porque da mesma forma que eu fiz um comentário, né, que eu posso até estar tentando ser agressivo ou falar de boa, e você recebe de uma outra maneira, né? Tipo assim, poxa, o que esse cara tem falado do meu dragãozinho, tem nada a ver, né? E você ficar chateado e tal. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, essa energia que me veio, né, eu emanei para você, e aquilo vai, de alguma forma, lhe afetar e pode seguir como afetando a sua vida, compreende? Sim. Aí a pergunta né, como a gente se livra desse karma? Porque, assim, tudo que a gente fala também vai gerar reações, né, nos outros, em mim mesmo. Então, assim, a gente meio que está numa rede karmática que só sai com bate-jogo, assim. É que eu entendo, né? A gente não tem outra opção, né? A gente está muito enredado de todas as formas. Essa é a dúvida, né? De onde vem essa energia, como ela se manifesta e como é que você recebe. Porque, assim, as pessoas também falam que, se alguém fez tal coisa com você, de certa forma você, né? O seu karma, a sua Jyotish, a sua astrologia também pedia por determinado evento. Compreende? Sim. Sim. Tem uma coisa aí, né, que é o conceito absoluto e o conceito relativo. E aí, de forma relativa, o karma, ele é independente do outro. Como ele é independente do outro? Vamos supor, você comete uma Vaishnava aparada, que é você ofende um outro devoto. O outro devoto, a outra pessoa, vamos colocar assim, ela pode não se sentir ofendida, mas você teve a intenção de ofender. Você conscientemente teve a intenção, tipo, lá dentro da sua mente tinha um germezinho do mal que fez você fazer aquele comentário. Pode não ter tido, que é dentro do que você falou, né? Pode não ter tido intenção de ofender, mas tinha. Beleza. Se você teve essa intenção, o karma é seu. A outra pessoa que foi ofendida, ela não está vinculada a você. O resultado, né? Por isso o mantra Vanchakalpa. Você vai lá e pede desculpa para essa pessoa. Beleza, mas a desculpa serve para você. A desculpa serve para você. Uma outra possibilidade é você realmente não ter nenhuma intenção de ofender a outra pessoa com um comentário e a outra pessoa se ofender. Tem a parada aí? Tem ofensa aí? Tem. Mas não é culpa sua. Se você tentar esclarecer aquela situação porque você percebeu que a outra pessoa se ofendeu, é bom para você. É bom para você, mas não é sua responsabilidade. Agora, é muito importante a gente ter bastante atenção justamente nesse tipo de comentário, entender as outras pessoas e tudo mais. A outra coisa é a seguinte, tu falou, mas aí como é que os planetas influenciam a gente nesse sentido? Vão existir diferentes formas, né? Tipo, os planetas eles influenciam na parte biológica, concreta, material, eles influenciam bastante. Por quê? Porque a gente sabe, Saturno rege os ossos, os dentes, as articulações, aí Mercúrio rege a pele,
vai falar Vênus rege a reprodução, cada planeta rege uma coisa, beleza. Mas a principal influência eletromagnética, como você mesmo colocou, né? Influência gravitacional, porque a influência real é gravitacional. E a energia gravitacional ela é diferente da forma como ela atua. Então, é uma mistura de energias, eletromagnética, luminosa e gravitacional. Influencia o cérebro, influencia a forma como a gente pensa. E a partir da forma como a gente pensa, as reações psicossomáticas se manifestam. Então, primeiro vem do sutil e depois vai para o material. Então, a gente não avalia primeiro a forma como aquele planeta está determinando uma manifestação biológica. A gente vai avaliar isso também, porque é aí o Ayurveda. Mas a gente vai avaliar como aquele planeta está interferindo no funcionamento do pensamento e do comportamento daquela pessoa. E aí, um dos fatores que levam a gente a agir de uma determinada forma são os arrancaras, são os sanskaras. Tipo, arrancara é o falso ego da gente. É a maneira como a gente quer controlar e ser o centro de tudo. O sanskara é o comportamento condicionado que a gente carrega no nosso karma e que vai se manifestar inevitavelmente na vida da gente enquanto a gente não tiver consciência dele. Aí tu trouxe o exemplo do dragão, né? E aí, como eu tô no exemplo, se você faz esse comentário, vai falar, mas o dragão é chinês. O dragão é Rahu e Ketu. Aqui é Suarbano, ele tá inteiro ainda. E ele é um demônio. O cara tem um demônio, velho, pendurado lá, um demônio dragão pendurado. Porque a melhor coisa, a maior e a mais elevada função dos demônios é proteger os lugares sagrados. Esse é o meu altar. Então, nada melhor do que um demônio protegendo o meu altar. E é isso que tem nos templos. Você vai nos templos e na porta dos templos tem demônios. E aí, como é que essa cultura chegou para a gente aqui no Brasil? Através das carrancas, através dos gárgulas. Os gárgulas que tem nas igrejas. Acho que todo mundo já ouviu falar nos gárgulas. Então, são esses seres demoníacos que, quando decidem executar algum tipo de atividade devocional, eles precisam que a energia deles seja usada de maneira apropriada. Então, uma das coisas que eu aprendi é difícil, mas assim, tentar não se ofender é uma delas, né? Tentar não me ofender com o comentário, as perguntas das pessoas, tentar entender e responder de uma maneira que não gere uma outra ofensa, tipo, a minha resposta nunca vai ser na intenção de magoar, ofender ou agredir de forma alguma, mas sim de trazer algum conhecimento. Então, Prabhupada dizia, né? E aí Madhusudana Maharaj também fala, Gurudeva, tipo, vários outros gurus também gostam muito que a gente se vista como um devoto, que a gente apareça como um devoto. Por quê? Porque isso incomoda. Isso gera pergunta. Mas por que é que você tem esse rabinho? Mas por que você usa esse colazinho de hippie? Mas por que é que você não come carne? E esses mantras de maluco que vocês ficam falando? Se você tem esse poder dialético, que aí é o que Júpiter, né? A gente estava lendo sobre Júpiter. Se você tem esse poder de argumentar, de desconstruir e de, com bondade, com doçura, transmitir o conhecimento que destrói aquele paradigma, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, muitas vezes, realmente, a gente está superficialmente demonstrando uma devoção que a gente pode não ter, mas de certa forma isso ainda favorece as outras pessoas porque tira ela do conforto do lugar comum, daquele lugar onde ela está acostumada. E isso é outra coisa. Tem um teórico da psicologia, esqueci o nome dele agora,
ele fala, né? Quando se junta um grupo, ao invés de as pessoas se elevarem para a posição daquele que é mais qualificado, não. Elas tendem a se degradar ao nível do pior. E aí essa é mais uma das deturpações, como tu estava falando, da civilização védica para a civilização ocidental. O objetivo na civilização védica é se inspirar e se espelhar nos mais elevados e seguir os parâmetros e os princípios pregados por eles. Na civilização ocidental, é isso. Quem que é mais famoso? Quem tem fama? Quando a gente pensa, o guru é que tem fama. A fama não é para mim, a fama é para o guru. Então, qualquer coisa que eu puder falar de benéfico, de bom, de favorável para vocês, a fama não é para mim, a fama é para o meu guru. Foi ele que falou isso. Aí o guru é o detentor de toda fama e de toda glória. Quando a gente olha a civilização ocidental, quem é o detentor de toda fama e toda glória? Olha na TV. Só você ver quem é que está sendo mais falado. Quem que é notícia. É isso. Eu agradeço. Cara, eu posso fazer mais um comentáriozinho, uma pergunta sobre o karma também? Pode, só que realmente eu vou precisar sair, eu já estou atrasado. Mas fala aí. É assim, eu queria dar só um outro exemplo, acho que talvez mais prático, sabe? Por exemplo, vamos lá, digamos que eu vou pegar alguém no aeroporto. Aí, pelo que eu entendo, os planetas eles nos influenciam, né? Então, digamos que, sei lá, me deu uma dor de barriga ou eu resolvi passar em algum outro lugar primeiro. Nesse desvio de 5 a 10, 15 minutos que eu fiz, né? Que, assim, pelo menos a minha compreensão é que algo me influenciou a fazer essa outra ação, né? Que não necessariamente está diretamente ligada com a pessoa que eu fui buscar. E aí vamos fazer aqueles exemplos bem esdrúxulos. A pessoa que eu fui buscar, ela foi assaltada, entende? Ou deram um tiro nela, ela foi parar para o hospital por um desvio que eu tive. Eu esqueci que tinha que pegar alguém, sabe? Algo do tipo. Eu não sei se estou conseguindo me compreender, né? Algo me Sim. influenciou e aí esse algo que me influenciou fez com que aquela outra pessoa sofresse uma ação terrível, que pode chegar até a morrer, compreende? Onde é que está esse link, né? Esse nó kármico, entende? Como entender isso? Então, é mais fácil esse, assim. Vão ter 3 tipos de karma, né? A gente viu isso também lá no começo. E aí, o que é que acontece? Tem um tipo de karma que ele é inevitável. Inevitável, ele vai acontecer de qualquer maneira. Então, toda essa complexidade que você criou para tentar assumir a culpa de uma pessoa ter tomado um tiro ou se acidentado, é uma construção mental sua. É exatamente isso. Você está tentando se colocar como responsável de alguma coisa. E aí no Bhagavad Gita, Krishna fala, ó Arjuna, abandone a ilusão de achar que você é o executor da ação. Você está simplesmente sendo movido pelos modos da natureza. Então, esse modo da natureza que fez você ter dor de barriga, parar no posto de gasolina e se atrasar para a pessoa que foi assaltada e tomou um tiro, é inevitável. É inevitável. Aí você vai assumir a culpa por isso? Karma que você está criando dentro da sua cabeça. Então, assim, o que você pode fazer? Pô, o que é que eu posso fazer por essa pessoa agora? Vou correr com ela para o hospital, vou ajudar, vou cuidar dela, tipo, vou fazer o melhor que eu puder para ela se recuperar. Mas não é culpa minha ela ter tomado tiro. Então, assim, isso é muito interessante. Quando você pensa em... Eu vou falar rapidinho também, porque eu realmente eu tenho que ir, já me atrasei muito. Eu vou contar depois a história, vocês... Eu não vou esquecer não, eu vou lembrar. Mas assim, a gente tá no modo misericórdia. Modo misericórdia. O que é o modo misericórdia? Tudo que acontece é uma bênção.
Então essa levou o tiro e está viva, é uma bênção. É uma misericórdia, ela podia ter morrido, mas como era um devoto que estava vindo buscar ela, ela não morreu. Por quê? Porque o devoto vai buscar ela e vai ficar falando sobre a consciência para ela e vai dizer, ó, entenda a temporalidade da vida. Entenda que esse acidente, e eu sendo a pessoa que estou vindo buscar você, é porque eu tinha que dizer isso para você. Desperte. Essa vida é frágil, passageira, temporária. Não se apegue. Desamarre as ilusões do seu coração e simplesmente se renda à concepção mais elevada e transcendental da existência, para que você não tenha que nascer num corpo suscetível à doença e à velhice e à morte. Então, se isso aconteceu e foi com você, e você tem consciência, tem que chegar para a pessoa e dizer, véi, isso só aconteceu porque eu precisava dizer isso para você. E essa é a sua responsabilidade, não é a responsabilidade dela ter tomado um tiro. Isso é karma dela. Não existe assumir a responsabilidade por uma coisa que aconteceu sem a sua interferência. Mas aí a gente entra dentro de complexidades e nuances kármicas muito sutis e a gente vai ter tempo para falar sobre isso depois. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, como eu falei agora há pouco, mas sempre é importantíssimo lembrar, né? Todos os méritos e todas as glórias do benefício qualquer que a gente possa obter na nossa associação, esses méritos e essas glórias são para os mestres espirituais. Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Gurudeva, Srila Siddhara Maharaj, Srila Guru Maharaj, e todos os mestres que se dedicam mesmo, de coração, com sinceridade, para salvar, né, para favorecer as almas caídas que somos nós. Então eu agradeço do fundo do coração a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e trazer esse conhecimento que não me pertence, mas eu tenho o maior prazer de distribuir ele dentro da minha limitação. Então, um grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz, fiquem na luz e sempre leiam as escrituras. Isso é vida espiritual, isso é vida devocional. Leiam o Bhagavad Gita, leiam a Bíblia, leiam o Antigo Testamento, Torá, né? Leiam qualquer coisa, leiam, se dediquem, pratiquem de verdade, porque isso é a única coisa que vocês não vão perder. A única coisa. Então, como o Srila Maharaj falou, leiam esse livro que eu coloquei lá e a gente fala mais sobre ele na semana que vem. Belezinha? Vanchakalpa tarubhyascha kirpa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Um abração, galera. Hare Krishna.